da redação do vencido, da redação final e dos autógrafos art. 194. Terminada a votação em primeiro turno, os projetos irão à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para redigir o vencido. Parágrafo único. A redação será dispensada, salvo se houver vício de linguagem, defeito ou erro manifesto a corrigir, nos projetos aprovados em primeiro turno, sem emendas. Art. 195. Ultimada a fase da votação, em turno único ou em segundo turno, conforme o caso, será a proposta de emenda à Constituição ou o projeto, com as respectivas emendas, se houver, enviado à comissão competente para a redação final, na conformidade do vencido, com a apresentação, se necessário, de emendas de redação. Primeiro, a redação final é parte integrante do turno em que se concluir a apreciação da matéria. Segundo, a redação final será dispensada, salvo se houver vício de linguagem, defeito ou erro manifesto a corrigir, e, nas propostas de emenda à Constituição e nos projetos em segundo turno, se aprovados sem modificações, já tendo sido feita a redação do vencido em primeiro turno. Segunda, nos substitutivos aprovados em segundo turno, sem emendas. Terceira, nos projetos do Senado aprovados sem emendas. Terceiro, a comissão poderá, em seu parecer, propor seja considerada como final a redação do texto de proposta de emenda à Constituição, projeto ou substitutivo aprovado sem alterações, desde que em condições de ser adotado como definitivo. Quarto, nas propostas de emenda à Constituição e nos projetos do Senado emendados pela Câmara, a redação final limitar-se às emendas, destacadamente, não as incorporando ao texto da proposição, salvo quando apenas corrijam defeitos evidentes de forma, sem atingir de qualquer maneira a substância do projeto. Art. 196. A redação do vencido ou a redação final será elaborada dentro de 10 sessões para os projetos em tramitação ordinária, 5 sessões para os em regime de prioridade, e uma sessão, prorrogável por outra, excepcionalmente, por deliberação do plenário, para os em regime de urgência, entre eles incluídas as propostas de emenda à Constituição. Art. 197. É privativo da comissão específica para estudar a matéria redigir o vencido e elaborar a redação final, nos casos de proposta de emenda à Constituição, de projeto de código ou sua reforma e, na hipótese do 6º do artigo 216, de projeto de regimento interno. Art. 216. Sexto, a redação do vencido e a redação final do projeto competem à comissão especial que o houver elaborado, ou à mesa, quando de iniciativa desta, de deputados ou comissão permanente. Art. 198. A redação final será votada depois de publicada no Diário da Câmara dos Deputados ou distribuída em avulsos, observado o interstício regimental. Primeiro, o plenário poderá, quando a redação chegar à mesa, dispensar-lhe a impressão, para o fim de proceder-se à imediata votação, salvo se a proposição houver sido emendada na sua discussão final ou única. Segundo, a redação final emendada será sujeita à discussão depois de publicadas as emendas, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ou da comissão referida no artigo 197, art. 197. É privativo da comissão específica para estudar a matéria redigir o vencido e elaborar a redação final, nos casos de proposta de emenda à Constituição, de projeto de código ou sua reforma e, na hipótese do 6º do artigo 216, de projeto de regimento interno. Art. 216. Sexto, a redação do vencido e a redação final do projeto competem à comissão especial que o houver elaborado, ou à mesa, quando de iniciativa desta, de deputados ou comissão permanente. Terceiro, somente poderão tomar parte do debate, uma vez e por 5 minutos cada um, o autor de emenda, um deputado contra e o relator. Quarto, a votação da redação final terá início pelas emendas. Quinto, figurando a redação final na ordem do dia, se sua discussão for encerrada sem emendas ou retificações, será considerada definitivamente aprovada, sem votação. Art. 199. Quando, após a aprovação de redação final, se verificar inexatidão do texto, a mesa procederá à respectiva correção, da qual dará conhecimento ao plenário e fará a devida comunicação ao Senado, se já lhe houver enviado o autógrafo, ou ao Presidente da República, se o projeto já tiver subido à sanção. Não havendo impugnação, considerar-se-á aceita a correção, em caso contrário, caberá a decisão ao plenário. Parágrafo único.
Quando a inexatidão, lapso ou erro manifesto do texto se verificar em autógrafo recebido do Senado, a mesa o devolverá a este, para correção, do que dará conhecimento ao plenário. Art. 200. A proposição aprovada em definitivo pela Câmara, ou por suas comissões, será encaminhada em autógrafos à sanção, à promulgação ou ao Senado, conforme o caso, até a segunda sessão seguinte. Primeiro, os autógrafos reproduzirão a redação final aprovada pelo plenário, ou pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, se conclusiva, ou o texto do Senado, não emendado. Segundo, as resoluções da Câmara serão promulgadas pelo presidente no prazo de 2 sessões após o recebimento dos autógrafos. Não o fazendo, caberá aos vice-presidentes, segundo a sua numeração ordinal, exercer essa atribuição.